Bora falar da grande atuação do Cuiabá, sim, a gente tem que dar os méritos ao Cuiabá. E a primeira derrota de Zubeldia à frente do São Paulo, hein? Caiu a invencibilidade do Zubeldia à frente do tricolor paulista no estádio do Morumbi. 1 para o Cuiabá, 0 para o São Paulo, gol de Eliel. Na segunda etapa, e vou te falar, pelo que o Cuiabá produziu e o que o São Paulo não produziu, tivesse sido 2-0 o jogo, não teria sido nenhum absurdo, hein? 2-0 para o Cuiabá, pelo que foi a partida. O Zubeldia também preservou jogadores. É importante a gente colocar isso aqui na análise. Colocou hoje o Lucas Moura no banco de reservas, acho que preocupado com a sequência de jogos, que o Lucas Nestor, já não é mais um garoto. E Luiz Gustavo. Luiz Gustavo tem sido muito acionado como primeiro volante, ainda com a convocação do Bobadilha. O Pablo Maia está lesionado. Enfim, então o Luiz Gustavo vem sendo muito acionado até nesse time do São Paulo. Hoje ele deixou no banco de reservas esses jogadores, entrou com uma outra formação e não deu certo, não funcionou. O jogo do São Paulo sonolento e o São Paulo não conseguiu sair ali não vou dizer retranca, mas do sistema defensivo do Cuiabá, que jogou direitinho, cumpriu o seu papel jogando no estádio do Morumbi. O São Paulo não criou alternativas e mesmo com a entrada do Lucas, sabe, o São Paulo não estava ali muito efetivo no campo de ataque. Quero ouvir vocês. A primeira derrota do Zubeldia à frente do São Paulo, acabou a invencibilidade. Hoje, se tivesse no mínimo empatado, ia ter uma marca importante, ia superar uma marca importante de início de trabalho, que já já eu vou citar aqui, mas caiu a invencibilidade do Zubeldia à frente do São Paulo, Zé. Caiu do São Paulo de 13 jogos, do Zubeldia de 12, seria o 13º jogo de invencibilidade do Zubeldia hoje, 14º do São Paulo, desde aquele jogo que o Milton Cruz dirigiu lá contra o Atlético Goianiense. Ele decidiu deixar no banco, aquela coisa que o Vampeta não gosta muito, para descansar Lucas Moura, o Luiz Gustavo e o Rodrigo Nestor. E colocou os três com mais ou menos 15 minutos do segundo tempo. Melhorou o time, mas quando o time estava melhorando, o Cuiabá foi lá e caixa. E fez o gol dele. E chegando com muita facilidade no contra-ataque, Cuiabá. O Lucas bem armadinho Moura, e saindo no contra-ataque. O Lucas Moura é o cara para desequilibrar, mas ele precisa de espaço para arrancada. E quando joga em casa e o adversário se fecha, não tem espaço. Mas, acima de tudo, as alternativas do Zubeldia não entraram bem. Todo São Paulo foi mal, errando muitos passes, errando tudo. Finalização, cruzamento, passe, errando tudo. E não conseguindo sair da marcação muito bem feita por parte do Cuiabá. Mas, o Wellington Rato pela direita, tá. Mas aí o Araújo lá, o Michel Araújo, péssimo. Entrou muito mal. O Galopo. Não adianta. Toda vez que ele entra ali como segundo volante, ele vai mal. Ele é um jogador que jogou bem no São Paulo, jogando na frente, no ataque. De novo, o Zubeldia teimou em colocar ele ali. Colocou junto com o Alisson. Péssimo. Não acertava, não ganhava uma bola. Não ganhava uma jogada. Foi muito mal. Mas não foram só eles. Os outros todos também seguiram mais ou menos nessa toada. Péssimo jogo do São Paulo. Na parte final, que ele devia encurralar o adversário e ir pra cima porque estava jogando em casa, não tinha força. Não conseguia. Parabéns pro Cuiabá. Fez um baita jogo principalmente na marcação no estádio do Morumbi. E o São Paulo foi muito mal no jogo de hoje, mereceu perder. Cuiabá goleou o Fortaleza por 5-0, agora bate o São Paulo no estádio do Morumbi, vem embalado e tem pela frente o Corinthians, hein? Tem pela frente o Corinthians numa sequência de jogos. A equipe do Cuiabá, a gente falou, o Corinthians vai ter o Atlético Paranaense fora, depois recebe o Cuiabá. Mas Fábio Piperno, tá aí, a primeira derrota do Zubeldia à frente do tricolor paulista. O São Paulo que não criou muitas alternativas, mesmo com a entrada do Lucas Moura, pegou um adversário bem ajustado, bem armadinho ali e que soube sair também para o campo de ataque. O Cuiabá chegava com muita facilidade ali nos contra-ataques. Preocupante até essa atuação do São Paulo. Não acho que é motivo para terra arrasada, crise, longe disso. Mas foi uma das piores atuações do São Paulo na temporada, Piperno. Não era motivo assim para Zubeldia, alegria, o novo Guardiola. Hoje não. Longe disso, mas também não é longe de pensar em crise. Perdeu o jogo num dia que São Paulo poupou jogadores, desfalcado, e atuou muito mal também porque o outro time fez tudo certinho que tinha que fazer. É importante a gente ficar atento à evolução do Cuiabá desde a chegada do português Petit. Hoje não ficou no banco, estava lá cumprindo suspensão. Mas a verdade é assim, o time perdeu tudo no começo do campeonato, foram
5 derrotas seguidas, né? No começo, né? E o Davidson não tá jogando, tá afastado ainda. Pois é, o Davidson está afastando. 4, se não me engano. 4, né? No brasileiro, pelo menos. Quer dizer, o time perde um monte no começo, aí todo mundo olha, bom, dessa vez acho que o Cuiabá vai. E de repente o Cuiabá desanda a ganhar jogos, né? Veja, vitórias importantes. A goleada contra o Criciúma fora, 5-0 no Fortaleza e ganhou de São Paulo hoje. Então é um time que está de novo aí na briga para pensar em Sul-Americana, muito mais Sul-Americana do que em ameaça de rebaixamento. O Zubeldia a gente falou aqui, o José Manuel de Barros citou alguns jogadores. Demorou para mexer. Acho que ele demorou para mexer no time do São Paulo. Primeiro tempo saiu no lucro, do 0-0, pelas chances que o Cuiabá criou. Vampeta, para a gente encerrar o Canelada de hoje, falando dessa derrota do tricolor paulista em casa, 1-0 no Morumbi para o Cuiabá, Vamp. É a primeira, né, Pedro? A primeira derrota aí do Zubeldia, né? O São Paulo aumentou os ingressos, até perguntei ao Lian, qual foi o público? 34 mil. Para não saber que tinha aumentado os ingressos, né? O São Paulo sempre comparece também. O São Paulo, se ganha, estaria entre os 4. Estaria entre os 4. Sim. 4 primeiros, né? Ali colado com o Flamengo, com o Botafogo. Mas, enfim, né? Tem time para ficar nas primeiras colocações. O Zubeldia que podia ter batido uma marca aí de quase 90 anos, como o melhor início de trabalho no São Paulo Futebol Clube, contando até o período do São Paulo da Floresta e o uruguaio Ramon Plateiro, lá em 1930, mas não aconteceu. Com 13 jogos, ele é derrotado pela primeira vez. Estrangeiro a dirigir a seleção brasileira no Sul-Americano de 25. Aí, detalhe importante, tá achando o quê? Canelada também é história, por que não? A gente foi igual o traz Dorival a história Júnior, do né? futebol. O começo dele foi igual ao do Dorival, Foi. né? O Dorival, ele perdeu com 12 jogos. Com 12? Com 12. E agora é derrotado o Zubeldia com 13. Chega a 13. 13º jogo. Chega ao 13º jogo o Zubeldia. Amanhã o Pilhar deve fazer, imagino eu, né? Deve trazer justificativas. Tá todo mundo aqui no chat falando, mas cadê o Pilhado? Não falou que era imbatível esse São Paulo do Zubeldia. Calma aí também, calma aí, gente, calma aí. O São Paulo só ganhou 2 pontos, tá? Dos últimos 9 no Campeonato Brasileiro. Contra o Corinthians, acho que o São Paulo foi bem. Em alguns momentos o São Paulo deveria ter ido para cima do Corinthians, mas recuou. Acho que poderia ter buscado a vitória em Itaquera. Antes, contra o Internacional, 0-0, sonolento, chato, enfim. Dá para dizer que de uns jogos para cá, o resultado para o São Paulo foi melhor do que a atuação. E hoje, nem resultado, nem atuação, Zé. Verdade. Contra o Internacional, era jogo que dava a sensação que ele não acreditava que dava para ganhar. Era um jogo para ele ganhar e ele não jogou para isso, ele não foi para cima. Ele não foi em busca dessa vitória. E era possível. Acabou voltando com o empate, acho que se conformou com o empate por jogar fora de casa. Contra o Corinthians, era assim, ele ia lá, fazia um gol e voltava. Passava a sensação que o Corinthians também, né? Que ia para cima, marcava a saída de bola, aquela coisa toda. Mas principalmente depois da expulsão do zagueiro do Corinthians, era a hora do São Paulo ir para cima e decidir. Carlos Miguel fez uma defesa fantástica, evitando o 3º gol do São Paulo. Ficou para mim isso, que ele não ganhou porque o Carlos Miguel não deixou. Mas também em alguns momentos acho que faltou mais contundência ao São Paulo. Agora hoje não tem jeito, hoje ele foi muito mal mesmo, não tem justificativa no jogo de hoje. O Cuiabá chegou no Morumbi e administrou o primeiro tempo, foi melhor, mandou bola na trave, assim, levou o jogo do jeito que ele queria. E no segundo tempo, quando o São Paulo começou a melhorar, tomou o gol. O Cuiabá foi lá, espetou o gol e segurou o resultado. Bem arrumadinho o Cuiabá no estádio do Morumbi. Vitória por 1-0. Primeira derrota da era Zubeldia por outro lado. Tá aí, Piperno, o São Paulo, que a gente falou, né, dessa sequência com o Zubeldia, mas já de alguns jogos o torcedor vem falando assim, não, peraí, resultado tá legal, tá ok, mas o desempenho tem deixado um pouquinho a desejar, talvez o resultado esconda um pouquinho do que foi o São Paulo em campo. Contra o Corinthians, achei que jogou bem, mas deveria ter saído com a vitória. Faço essa ponderação. Contra o Internacional, o 0-0 foi muito mal o São Paulo. Foi muito mal, jogo chato, enfim. E hoje, muito mal o São Paulo, só que dessa vez não conseguiu ficar com o resultado. Piperno, rapidinho. Que mostra que no Campeonato Brasileiro, ninguém é muito melhor que ninguém, assim, né? Então, São Paulo empatar com o Internacional em 0-0, até num jogo em que o São Paulo teve um gol, para mim, mal anulado, é um resultado normal. O que é estranho é realmente perder em casa para o Cuiabá. De qualquer forma,
louve-se a reação do Cuiabá no campeonato, desde a chegada do português Petit. Bom, muito obrigado, Fábio Piperno, Vampeta, José Manuel de Barros. Muito obrigado a você pela audiência. A gente vai ficando por aqui com Canelada. E nesta quinta-feira tem o Bate Pronto, hein? Tem o Bate Pronto meio-dia em todas as plataformas para você aqui na PAN.